Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre o sensoriamento remoto, um termo técnico da cartografia que muitas vezes passa despercebido no ensino, no ensino médio, ensino fundamental e médio, mas é de fundamental importância, certo? E geralmente nas avaliações externas, seja Enem, ou concurso ou vestibulares, sempre está caindo algumas questões relacionadas ao sensoriamento remoto, certo? Sensoriamento, próprio nome sensor, significa um dispositivo que vai detectar, vai captar, vai identificar algo. Remoto, remoto lembra logo o quê? Controle remoto, alguma coisa à distância, né? Então, sensoriamento remoto significa um dispositivo que vai identificar algo à distância. E como é que é uma área da ciência, né, bastante utilizada principalmente para mapeamentos, certo? E como é que o sensoriamento remoto funciona? Funciona a partir da seguinte forma, essa imagem aqui, ó. Nós sabemos que a principal fonte de energia é o Sol. Então, a radiação proveniente do Sol, quando ele toca em qualquer objeto, ele vai ser refletido. E o sensoriamento remoto, ele vai pegar essa energia que é refletida, certo? E vai começar a identificar qual é o objeto que essa energia está sendo refletida. Seja um solo, seja uma vegetação, uma casa, seja uma superfície de água, alguma coisa, certo? Então ele vai identificar e vai enviar para as estações de recepção. Nessas estações de recepção, eles vão pegar o que foi identificado, esses dados, e a partir daí vai utilizar o geoprocessamento para processar e produzir essas imagens que mais adiante vão ser transformadas em mapas, certo? Então é assim que funciona o sensoriamento remoto, certo? Hoje, o principal dispositivo utilizado no sensoriamento remoto são os satélites, certo? Mas existem outros objetos que podem ser utilizados no sensoriamento remoto. Como eu falei, né, um termo muito utilizado, que se refere à obtenção de alvos à distância, certo? Para a gente entender um pouco sobre a história do sensoriamento remoto, certo? De início, eles procuravam, começavam a pegar imagens à distância. Então, para obter uma imagem à distância, principalmente uma imagem, digamos, da superfície terrestre, de uma determinada altitude, certo? A primeira técnica do sensoriamento remoto eram os pumbos, certo? Os pumbos, que foi bastante utilizado para transmitir mensagem, né? Os pumbos correios, eles também, ou seja, acoplava uma câmera fotográfica nele e a partir daí programava para essa câmera tirar a foto em tantos minutos ou tantos segundos, e ele quando voava ia tirando foto da superfície terrestre, certo? Foi a primeira forma de sensoriamento remoto. Aí depois vieram os balões, certo? Colocava uma câmera nos balões. Aí veio a Guerra Fria, aquela disputa tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética. Fato esse que fez com que tivesse um grande desenvolvimento, principalmente nessa área de sensoriamento remoto. Sensores remotos são aparelhos que captam a energia transmitida, certo? Atualmente existe um grande número de sensores remotos a bordo das mais variadas plataformas orbitais, que são os satélites artificiais que estão em órbita do planeta Terra, que vai tirando as imagens, certo? As imagens que são capturadas por esses sensores, elas geralmente vêm nessa escala de cinza, de preto e branco, certo? Sendo que as imagens brancas, onde existe uma maior refletância da energia que é emitida pelo Sol, certo? Quando bate numa superfície
que tem mais reflectância, geralmente aparece branco. E onde tem mais absorção da energia, ou seja, pouca reflexão, aparece escura a imagem. Geralmente as superfícies mais claras que possuem o albedo mais elevado. Albedo é a quantidade de energia que um objeto pode refletir, certo? E essas imagens, elas são utilizadas, certo? Elas são processadas, né, para se tornar as imagens que podem vir se transformar em um mapa, certo? Muitos instrumentos podem ser concebidos como objeto de coletar radiação, seja a radiação do espectro visível ou do espectro infravermelho. Para falar de espectro e sensoriamento remoto, não tem como a gente não falar do espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? Ele se estende da região dos raios gamas às microondas. É dividido em regiões de acordo com o comprimento de ondas. Então, a radiação solar, a energia que a radiação solar emite, ela vem em comprimentos de ondas, que vocês devem estar estudando ou já estudaram na física. A questão de onda curta, onda longa, certo? Então, de acordo com o comprimento de ondas, é dividido em regiões do espectro eletromagnético, que eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu falei, ó, vai do raio gama, onde a velocidade da radiação do Sol ela é maior, portanto as ondas são mais curtas, o comprimento de onda. Na medida que vai se afastando, a velocidade diminui e o comprimento de onda se torna mais longo, certo? Então, essas são as regiões do espectro eletromagnético, certo? Nessas regiões, existe uma camada, uma área de transição entre a região UV, ultravioleta, e a região infravermelho, que é o espectro visível da luz. Então, é apenas isso aqui da radiação solar que a gente enxerga, certo? Que estão nas cores do arco-íris. Então, os satélites, eles podem captar, os sensores remotos, eles podem captar a energia que é radiada pelo Sol e refletida em diferentes comprimentos de ondas, certo? Dependendo do satélite, dependendo do sensor, quer dizer. Então, a partir daí, pode ocorrer a transformação, ou seja, dessa imagem, ela pode ser processada até se tornar uma imagem visível que a gente possa identificar os elementos, certo? Aqui é a questão dos comprimentos de ondas, né? Então, por isso que o pessoal pergunta, por que é que o céu é azul? O céu é azul porque partículas que existem na atmosfera, as partículas de gases, elas têm uma determinada propriedade, característica, que quando a radiação do Sol vem, passa a ser visível no espectro visível mais próximo do azul. Por isso que o céu é azul, certo? Quando é a tardezinha, esse comprimento de onda, ele passa a não ser mais no sentido vertical, porque o Sol está no poente. Então, no sentido já horizontal, as ondas mais longas, aí isso faz com que o céu fique um pouco alaranjado, quando é o entardecer, certo? Então tem a ver com essas ondas eletromagnéticas, enfim. Então vamos lá. Eu disse para vocês que as imagens que são capturadas pelos sensores, ela vem na escala de preto e branco, certo? Na escala de cinza, né? Então essas imagens, elas recebem essas três cores primárias, que é R, que é o vermelho, certo? É o verde, RGB, red, green e blue, certo? Então vermelho, verde e azul. Então a partir da junção dessas cores primárias, aí vai se dar as outras demais cores que a gente pode enxergar no espectro visível. Para obter os dados, como eu falei, pode existir diversos tipos de sensores.
no início tinha a questão dos pombos, né, os balões. Hoje essas imagens podem ser capturadas pela aerofotogrametria, ou seja, em aviões, sensores acoplados em aviões. E é mais utilizado hoje, atualmente, são em satélites, certo? Satélites artificiais que estão em órbita do planeta, certo? Não podemos esquecer que também outro aparelhozinho que está sendo muito utilizado, é uma moda no momento, são os drones. E a aerofotografia é justamente isso, consiste em captar a imagem da superfície terrestre através de equipamentos de sensores que são acoplados em piso de um avião. Então o avião vai sobrevoando e ali vai imageando, tirando fotos daquela área, certo? Então quando esse processo de sensoriamento remoto é feito por aviões, aí o pessoal chama de aerofotografia. Tipos de sensores. Esse aqui é importante, certo? Vocês se identificarem. Porque existem dois tipos de sensores. Existe o sensor passivo e o sensor ativo. O sensor passivo, ele vai captar apenas a energia refletida ou emitida de um alvo que foi iluminado por uma fonte. Geralmente, o sol, uma fonte externa. Então, o sol vem, ilumina qualquer área, qualquer objeto, e esse objeto iluminado vai ser captado por esse sensor. Esse sensor passivo, ele só vai funcionar nas áreas onde está tendo a iluminação do sol, ou seja, durante o dia. Já o sensor ativo, que são os mais avançados e utilizados, eles funcionam à noite, pode funcionar à noite ou dia, tanto faz. Porque ele não depende de uma fonte externa para iluminar o objeto. Ele mesmo joga uma iluminação no objeto e consegue identificar esse objeto. Eu costumo dizer em minhas aulas que a diferença do sensor ativo e o sensor passivo, o sensor passivo é quando você pega seu celular para tirar uma foto sem o flash. Você vai tirar de dia, vai ficar legal. Se você tirar de noite, você não vai ver nada se você tirar no escuro. Já o sensor ativo é como se fosse uma câmera do celular com flash. Ou seja, você pode tirar de dia, de noite, vai jogar aquela luz no objeto e essa luz vai ser refletida e vai ser capturada por esse sensor. Existem vários satélites, certo? Que hoje são utilizados para o sensoriamento remoto, certo? Ao mais conhecido, o Landsat, que é uma família de satélites que foi lançado e é administrado pelos Estados Unidos. Tem sempre muito utilizado no processamento de imagens para mapa. Além do Landsat, existe outros, né? O Sibris, que é um satélite que ele é feito em parceria do Brasil e a China, entre o Brasil e a China. Tem o Envisat, tem o Eros, tem vários, tem o Galileu, vários outros satélites, certo? Essa aqui é uma imagem do Landsat, sim, como eu falei, o Landsat é onde a gente tem mais facilidade de encontrar imagens para processar, certo? O Landsat ele é desenvolvido, administrado pelos Estados Unidos, certo? E existem diversas imagens de qualquer lugar da superfície terrestre. SRTM, geralmente essas imagens aqui são utilizadas para fazer mapas de altimetria, de relevo, não é isso? Para identificar as áreas onde tem as áreas de maiores altitudes e de menores altitudes, identificando as curvas de níveis. E esse aqui é o satélite que ele é operado em parceria entre o governo chinês e o governo brasileiro, o Sibris. A gente falou do sensoriamento remoto, vamos falar agora do sistema de posicionamento e navegação por satélite, que através dos satélites os satélites artificiais que estão em órbita do planeta Terra, é possível a gente se posicionar, se localizar no espaço geográfico a partir desse sistema de posicionamento e navegação por satélite, que é composto por 3 segmentos. Os segmentos que compõem o sistema de posicionamento e navegação por satélite são 3, né? O espacial, controle de satélites em órbita da Terra, é aquele que vai controlar a órbita, os satélites que estão
os satélites artificiais que estão em órbita da Terra. Aí vai ter uma estação de controle terrestre, é aquela que vai monitorar e vai ter os satélites e vai ter as antenas de recepção de dados. E os usuários são os aparelhos receptores móveis, sejam acoplados em veículos ou até mesmo no seu celular, como os aparelhos de GPS, entre outros, certo? Então, esses três segmentos que compõem o sistema de posicionamento e navegação por satélite. O mais conhecido desse sistema de navegação e posicionamento por satélite é o GPS, né? O Sistema de Posicionamento Global, traduzindo para o português. Foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele permite a localização do espaço geográfico por meio de satélite. Atualmente são 24 satélites que estão em operação em órbita da Terra e mais 6 reservas. Se caso algum der problema, aí o outro entra em funcionamento. Então é um sistema muito preciso, que utiliza as coordenadas geográficas e facilita a localização de qualquer ponto da superfície da Terra utilizando esse aparelho. Aqui, por exemplo, né, um veículo com GPS, ele está sendo monitorado não só por um satélite, mas de acordo com a região que ele está, mais de um satélite, né, que são 24 em funcionamento desse GPS. O GPS é norte-americano, mas tem também o sistema GLONASS, que foi desenvolvido pela União Soviética no tempo da Guerra Fria, e hoje ele é operado pela Agência Espacial Russa. Possui 22 satélites em órbita, sendo que até 2010 tinha 17 satélites em operação, certo? O objetivo dele é funcionar igual o GPS, com 24 satélites. Além do GLONASS, né, eu não coloquei aqui no slide, mas tem o chinês, né? Hoje tem o chinês, que é o Beiding, né, que também é um sistema de navegação por satélite. Também a Europa tentou desenvolver o Galileu, só que ele não foi tão aperfeiçoado igual o GLONASS e o GPS, certo? Mas hoje qualquer aparelho de GPS que você pegar, você instalar até um aplicativo de GPS no seu celular, você vai conseguir pegar imagens desses 3 satélites que eu falei. O GPS, que é o norte-americano, o GLONASS, que é o da Rússia, e o Beiding, que é da China. Sistemas de Informações Geográficas, ou SIGs, ou GIS, como queiram chamar. Então, o Sistema de Informação Geográfica são mapas digitais elaborados com base em imagens de satélite e auxílio de dados referenciados. Então, para elaborar pegar as imagens de satélite, esses dados, e começar a produzir mapas, são utilizados SIGs, certo? Então, esses SIGs são sistemas computadorizados, softwares, que permitem coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar, analisar as diversas informações sobre o espaço geográfico. E gera uma grande diversidade de mapas e gráficos, certo? Os mais conhecidos tem o QGIS, o ArcGIS. Aqui um exemplo de como funciona um SIG, né? Então, ele pega a imagem de satélite, vai processando essa imagem, pega a imagem do real, geralmente emitido por satélite, vai processando essa imagem até ela estar pronta para formar um gráfico ou mapa, ou assim por diante. Essas são as nossas referências, viu, pessoal? E até a próxima aula.